Sejam muito bem-vindos ao Singular Explica. O assunto de hoje é aquecimento global. Você já parou para pensar como o processo de revolução industrial e a atuação de cada continente contribuiu para os índices apresentados no IPCC? Mas o que é IPCC? O IPCC em português significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Essa entidade tem função de avaliar informações científicas para entender os riscos associados às mudanças climáticas no mundo. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies não seria possível. Ele acontece mais ou menos assim: parte da energia vinda do Sol passa pela atmosfera e se transforma em calor, porém é graças à atuação dos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, que uma parte desse calor fica retida na Terra. Entretanto, a intensificação desses gases na atmosfera gera o aquecimento global. Nos últimos anos, temos nos deparado constantemente com cenas trágicas, como inundações generalizadas, derretimento de calotas polares, deslizamentos de terra e incêndios florestais, que alertaram para um cenário preocupante sobre as consequências do aquecimento global. De acordo com o IPCC, as projeções indicam que até 2100 poderá haver um aumento na temperatura média global entre 1,8 graus Celsius e 4 graus Celsius, que poderá alterar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Para entender o início desse problema, temos que voltar no século XVIII, onde a Inglaterra foi a sede da Revolução Industrial. Uma de suas maiores características foi o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, petróleo e o gás natural. Dados retratam que a temperatura do planeta começou a aumentar em meados do século XIX, quando grande parte do globo já havia aderido ou estava aderindo à Revolução. As emissões foram crescendo a cada década na medida que a produção industrial aumentou, e especialmente na segunda metade do século XX em função à forte aceleração da produção. A partir desse momento, a temperatura da Terra reagiu quase que instantaneamente ao uso indiscriminado dos recursos naturais, aliado à necessidade de consumo nascido com o sistema capitalista, impactando diretamente o meio ambiente, o que ocasionou, anos mais tarde, catástrofes ambientais. No ranking de países que mais emitem dióxido de carbono, lideram China, Estados Unidos e Índia. Eles são responsáveis por mais de 40% do total global de emissões. De acordo com o relatório mais recente da ONU sobre o meio ambiente, os países precisarão quintuplicar seus compromissos de redução nas emissões de CO2, se quiserem evitar um aquecimento global de mais de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. A inserção das questões ambientais na pauta das discussões internacionais e nacionais passou a ser imprescindível. O Acordo de Paris, firmado entre as principais lideranças mundiais, foi um marco importante para a conscientização dos países sobre seu papel no combate ao aquecimento global. Enquanto os governos precisam realizar grandes mudanças, você também pode fazer a sua parte. Que tal começar hoje? O IPCC recomenda uma redução no consumo de carne e desperdício de alimentos, o uso de carros elétricos e de transportes coletivos, além da exigência de bens de consumo com baixo teor de carbono e entre outros. Bom, por hoje é só. Nós do Singular Explica agradecemos a atenção de todos e esperamos que tenham gostado do nosso projeto.